Paz, Deus, minhas irmãs, meus irmãos, como é que vocês estão do lado aí? Tudo jóia? Bacana? Mió de bom? Bom com força? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, né, dos últimos que tem subido aqui no canal. Não é um vlog, é um vídeo que é uma mistura de cartas pro Senhor Jesus com Falei Tô Leve, mas que tem tudo a ver com essa fase da minha vida, essa fase que a Anagélia, a Ana Company está passando. Então, antes da gente começar esse vídeo, que eu tenho um recado pro seu coração, eu quero muito que você se inscreva no canal, se você puder divulgar o nosso canal, muito obrigado, isso ajuda demais, tá? Algum vídeo interessante que você viu por aqui, que você acha que é uma mensagem que você gostaria que outra pessoa, outro conhecido seu ouvisse, pode compartilhar também. Se inscreva, deixa o like nesse vídeo, tá bom? E comenta aqui embaixo qual é a sua cidade e o que essa mensagem falou ao seu coração do lado daí, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Quem aqui se lembra daquela sensação de estou na escola, estou estudando, e aí vai chegando e vai beirando ali o final de ano, e aí você vai já sentindo a saudade da sua turma, do seu amigo, enfim, vai dando aquela sensação, sabe, aquele frio na barriga de tipo assim, poxa vida, era tão bom, mas chegou no final, né, e agora só ano que vem vai ter um período de tempo que a gente vai estar de férias e tudo mais. E aí eu tava aqui pensando, essa sensação a gente tem na vida o tempo todo, sabia? Quando a gente inicia e encerra alguns ciclos da nossa vida. E essa sensação, ela vai desde uma criança pequenininha até uma pessoa de terceira idade, né? Quando se trata de sentimento, emoção, a gente não tem muito o que fazer, a gente só sente. Por mais que seja no silêncio, a gente sente. Então, eu falei aqui em um dos vídeos passados sobre estar aprendendo a descansar o coração em Deus, né? Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu tô num processo de espera num assunto da minha vida. E esse processo de espera tem sido várias etapas, várias e várias etapas. Eu não sei em qual eu tô agora nesse momento. Eu acredito que eu tô nesse momento de descansar realmente o coração, porque são tantas lutas, são tantas batalhas ao longo do tempo que a gente cansa, a gente fadiga e aí a vontade que dá é de jogar tudo pro ar, meter o pé na jaca e desistir realmente, sabe? Mas aí, quando vem essa sensação, por revolta, por tristeza ou por algum outro motivo, eu sempre paro e lembro do dia que Deus me fez, as promessas que Ele já me fez, sabe? Em relação a tudo na minha vida. E aí é onde é como se eu tivesse colocado um combustível ali. Então, hoje a mensagem principal desse vídeo é: se você tá desanimado com alguma coisa do lado daí, preocupado, aflito, tira um tempinho pra você, só você e você mesmo, com esse silêncio assim, e começa a puxar na mente todas as vezes que papai já falou com você. Todas as vezes que de forma direta ou indireta, com você diretamente, ou quando Deus usou alguém pra falar com você, pra falar o seu coração, puxa na mente tudo que Ele já fez por você, tudo que Ele já falou com você, todas as promessas que Ele fez e ainda não se cumpriram, porque isso a gente usa como combustível pra continuar quando a gente quer desanimar e desistir de tudo, sabe? E como eu falei pra vocês, eu tô na fase de descansar o coração. Eu dou risada porque é algo muito difícil pra mim, vocês não têm noção, gente, não tem. É uma pessoa que planeja a vida toda, é uma pessoa que literalmente tá ali naquela espera e tudo mais, e aí você cria planos, você faz, né, projetos e tudo mais, e aí você lembra que você não tá no tempo de fazer planos e projetos, você só tá no tempo de descansar o coração em Deus e deixar as coisas acontecerem. Para quem tem uma mente muito agitada, isso é um desafio e tanto. Então, em contrapartida, o que eu, Nagélia, faço? Eu, por ter essa questão do dom da alegria, de brincar e de saber conversar muito facilmente com as pessoas, eu uso disso para me distrair e tirar o meu foco e tirar a atenção desse assunto que me preocupa, desse assunto que pede para mim tá ali, sabe? Pensando e remoendo e tudo mais. Então, durante o dia, meio que eu viro uma chavinha, eu tento desligar ali aquele sentimento, aquela emoção, aquela preocupação e focar em outras coisas que precisam da minha atenção, como o meu trabalho na Ana Company, o meu trabalho com o Instituto Transforme, que são meus parceiros. Então, assim, sabe quando você
direciona, você tira o foco. Tipo assim, essa impressora aqui, ela tá me irritando, hein? Ela tá tirando minha atenção, ela tá com algum problema e eu quero resolver isso, mas eu não consigo resolver essa impressora. Então, o que eu faço? Eu silencio ela no meu dia a dia. Claro que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente lembra da impressora. Eu tô dando um exemplo para vocês entenderem, sabe? Um exemplo real aqui agora, porque eu sei que você do lado daí também passa alguma situação desse tipo e por vezes, enfim, para se proteger ou então para se ajudar, não sei qual é a sua situação do lado daí, mas de certa forma às vezes é preciso a gente fazer isso para poder seguir em frente, sabe? Para o caminho ficar um pouco mais leve. Então, com esse vídeo eu quero tocar no seu coração o seguinte assunto. Às vezes papai tá ali, ó, colocando na sua frente a solução do teu problema. E você não tem ou não para perceber, ou não tinha parado para pensar, mas você não tem aquele feeling de perceber, poxa vida, por que aconteceu isso, isso, isso na minha vida? Por que Deus permitiu acontecer isso, isso e isso? O que eu tenho que fazer? Será que Deus fez a parte dele e eu tenho que fazer a minha? Ou então, realmente, isso aqui Deus queria me mostrar que não é, ou que é? Não sei. Quando a gente busca mais dele, a gente se aproxima mais dele, independente da nossa situação. E quando eu falo da nossa situação, eu falo física, mental, emocional. Quando a gente recorre a ele, apresenta em oração aquilo que, de certa forma, é uma impressora na nossa vida, Deus, ele coloca paz, sabe? Eu falo que, até esses dias eu comentei com uma pessoa sobre uma frase que sempre aparece pra mim, que é: quando Deus não coloca, quando não há paz entre você e a sua escolha, é porque não é da permissão de Deus. É uma coisa assim, não me recordo agora necessariamente como que é a frase. Edição, por favor, coloque aqui na tela. Mas quando há essa paz e, de certa forma, aquele assunto, aquela situação, por mais que tenha paz, não tem solução e não cabe a você ter a solução, mas sim Deus, é realmente o momento de descansar o coração. E como é que a gente descansa o coração? Vou contar pra vocês o que eu tenho aprendido, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de controlar, não as situações, mas eu gosto de planejar. Então, quando você é uma pessoa com um pensamento acelerado como o meu, uma pessoa extremamente ativa e uma pessoa extremamente que quer planejar futuro, que quer crescer, que quer, enfim, né, tem as ambições da vida em cada área, é mais difícil você descansar o coração, porque você fala, poxa vida, mas podia estar vivendo isso, podia estar fazendo aquilo, podia... E esse poderia, enfim, é uma grande autossabotagem, sabe? Porque aí você não enxerga o que Deus está fazendo no presente. Então hoje o que a Angélica está fazendo é meio que se desligar do passado e parar de focar no futuro. Eu tô centralizando todas as minhas energias, todo o meu pensamento, todo o meu sentimento no agora, no hoje. O que eu tenho hoje? Eu não tenho isso na minha vida, então eu não tenho que colocar um esforço, colocar uma atenção naquilo ali, porque eu não tenho aquilo ainda. Então, para que eu vou investir uma energia, uma atenção, algo assim, sendo que eu não tenho aquilo? Aquilo ali não tá ainda. Vai ser do futuro? Não sei. E para que também ficar lamentando as coisas do passado? Então, quando eu falo de descansar o coração, é esse jogo de cintura que eu tô fazendo, que eu tô aprendendo a fazer, sabe? E aí, quando a mente começa a ficar muito acelerada, pensando no passado, projetando um futuro que não tem ainda, aí eu vou orar, ou então eu tiro uns 5 minutos assim pra mim e fico conversando com o papai, sabe? Falo, olha, tá puxado, hein, papai? Dá uma ajuda aqui, porque a Nagéria sozinha não tá dando conta, não. E claro, tem dias e dias. Tem dias que é mais fácil de você segurar esse jogo de cintura e equilibrar passado, presente e futuro. Tem dias que é muito mais difícil, porque tem dias que eu tô vivendo mais lá no passado e aí eu fico remoendo as coisas que já aconteceram, enfim, coisas específicas, sabe? Tem dias que eu tô no futuro, que eu falo, poxa vida, mas poderia estar vivendo isso, poderia estar fazendo isso, poderia ter conquistado aquilo, poderia estar assim nessa situação. E aí eu volto de novo e puxo. Nos primeiros dias foi muito difícil, sabe? Porque a gente fica muito em negação. Mas é depois que você fala, poxa, eu sou adulto, eu sou adulta, eu sei controlar as minhas emoções. Eu não sou uma criança birrenta que tem que ficar, eu quero.
E é aí que tá o grande segredo, é aí que tá a grande sacada. Quando você para e fala, eu não preciso fazer birra nisso, porque eu já apresentei pra Deus, Deus já sabe, Deus já conhece, Ele tá ouvindo as minhas orações, então, peraí, deixa eu dar um passo pra trás. E foi o que eu fiz. Muitas das vezes, nesses momentos de descansar o coração, a gente tem que tomar umas atitudes pra se proteger da gente mesmo. Eu sou uma pessoa que eu me auto-saboto demais. E nesse momento de descansar o coração, é uma das coisas que eu tô aprendendo a fazer, que é descansar o coração, que é manter a minha decisão. Eu tomei uma decisão, eu vou manter essa decisão, até que a situação, enfim, mude e algo aconteça. Então, se eu tomei uma decisão, eu vou me manter naquilo ali e tá tudo certo. É assim que vai ser. Porque eu, Nageli, eu sou uma pessoa emocionada, vamos dizer assim, com tudo na vida. Sabe aquelas pessoas que se doa, que se entrega, que realmente entrega 100% naquilo ali que faz? Seja trabalho, seja vida pessoal, seja com outras pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que eu me machuco demais. E sempre foi assim a vida inteira. Eu sempre me doei demais, eu sempre coloquei a dor do outro. Eu poderia estar quebrada, estraçalhada, estilhaçada, mas, poxa vida, fulano tá sempre pior que eu. E aqui não é uma questão, não é conversa de vitimismo, é questão de a gente colocar o pé no chão às vezes. Porque quando você é a pessoa boazinha demais, pra tudo e todo mundo, você acaba se machucando demais também. E isso vai criando casca na gente, sabe? Hoje eu, em comparação a uma pessoa de um ano atrás, nem precisa ir muito longe, em comparação à Nageli de hoje com a Nageli de setembro de 2024, eu criei várias camadas, sabe? Várias cascas. Então, eu tenho percebido também que todos os processos da vida têm me deixado mais forte, mais resistente, como sempre fala, né? Um bom marinheiro não se treina fora do alto mar. O bom marinheiro ele tem que estar no meio ali do mar, nervoso, agitado, para conseguir aprender algumas coisas na vida. E assim somos nós também. Então, hoje, com essa visão que eu tenho, essa perspectiva, tudo o que está acontecendo na minha vida, o que eu tenho para falar para vocês é exatamente isso. Às vezes a gente precisa se blindar, se guardar mesmo, sabe? Como uma borboleta dentro de um casulo. E às vezes a gente quer que a borboleta saia, né? No nosso tempo de dentro do casulo. Mas se a gente romper o casulo, a borboleta não vai estar pronta. E aí ela vai acabar morrendo. Então tudo tem um processo realmente, sabe? E hoje, com a cabeça que eu tô, com o pé no chão, a cabeça um pouco mais fria, tentando controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, eu percebo que eu tô me tornando uma pessoa mais centrada, uma pessoa com mais clareza. E a gente precisa disso, sabe? A gente precisa disso na vida, porque essa malícia da vida, não no sentido ruim da vida, né? De maldade e tudo mais, mas essa malícia de se autoproteger, essa malícia de entender os momentos da vida, de respeitar a decisão das outras pessoas, faz a gente crescer, sabe? A gente entra num processo de evolução pessoal que ninguém consegue parar. Ninguém consegue parar, gente. Então, eu quis compartilhar isso com vocês hoje, porque eu tenho certeza que alguém do outro lado dessa tela tá passando também por algum momento difícil. Assim como eu estou passando por vários momentos difíceis aqui do lado de cá, sabe? Mas também não é tudo que a gente pode falar com todo mundo. Então, além dessa postura, a gente tem que também ter uma certa peneira na nossa vida, sabe? Fulano é gente boa, bacana e mió de bom, mas eu posso mesmo falar sobre tudo com aquela pessoa? Ou ela é só uma pessoa pra bater resenha? Entende? Então, é uma das coisas também que eu aprendi com o tempo. Venho aprendendo. Então, hoje não foi um vlog legal, mostrando lugares, estando com pessoas, mas foi um recado diretamente do meu coração pro seu. E eu espero muito que, assim como a minha situação passe logo, que eu consiga resolver e viver realmente o que eu espero, você também possa conquistar do lado daí. Mas tudo no tempo de papai. Então, como ainda não é o tempo de papai, porque quando é o tempo de papai, ele permite que as coisas ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor se movimentem em direção a gente. Não que a gente tenha que forçar alguma coisa, sabe? Eu acredito muito nisso. Então, quando chega o tempo de Deus na nossa vida, as coisas, situações, circunstâncias, as pessoas começam a se mover em direção a gente. E aí sim,
é o tempo de Deus. Agora, enquanto a gente, com a nossa força bruta, tentar ajudar Deus a resolver alguma coisa, a gente nunca vai conseguir, a gente vai ficar patinando até a gente aprender. E é igual se fala, né? Quando a gente aprende com uma prova, aí sim, papai traz a benção na nossa vida. Enquanto a gente não aprender aquela lição, ele vai continuar repetindo a mesma prova, com pessoas, circunstâncias diferentes. Mas uma vez que a gente aprendeu, tá aprendido. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá? Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser domingo, tá? Então é isso. Um beijo, me sigam nas outras redes sociais e até a próxima.